Olá, pessoal! Hoje daremos início a algumas questões que envolvem também a estatística, tá? Ou seja, conceitos e aplicabilidade de média aritmética, média ponderada, moda mediana, frequência acumulada, intervalo de classe. Mas hoje, neste primeiro momento, nós falaremos sobre média aritmética e média ponderada. O que é a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que aquela média simples, básica que a gente conhece. Por exemplo, eu tenho 3 terceiros anos na nossa escola e para saber a média de alunos, por exemplo, no turno da manhã, dessas 3 turmas de terceiro ano, basta eu somar a quantidade de alunos de cada uma e dividir por 3. Por quê? Porque eu estou adicionando, né? Eu estou adicionando 3 turmas. Então, eu vou dividir por 3. O meu N vai ser 3. Se eu pegar, por exemplo, os 5 primeiros anos e somar, então, eu vou adicionar 5 turmas e eu vou dividir o resultado por 5. É aquela média bem básica. Aqui, como é símbolos, às vezes a gente fica um pouco confuso e com medo de que não vai saber fazer. Mas esse risquinho em cima aqui, ó, do X, ele significa que eu estou falando de média, tá? Então, é uma simbologia da média aritmética. Uma das, tá? E aqui eu tô dizendo que eu vou adicionar, que eu vou somar o primeiro número que eu tenho com o segundo, com o terceiro e assim sucessivamente até N turmas, por exemplo, até N pessoas. Enfim, este N significa o enésimo termo, traduzindo para uma linguagem bem simples, significa a quantidade total de elementos que eu vou somar. Então, se o N aqui for 7, eu vou dividir por 7. É lógico que a gente não precisa aplicar esta fórmula, né? Até porque quem me conhece sabe que eu não sou muito fã da fórmula. Eu gosto do entendimento e de que cada um consiga construir o seu próprio conhecimento. Então, isso é a média aritmética. Simples, simples, simples. O maior problema ou a maior dificuldade está na média ponderada. Eu vou traduzir ou simplificar minha fala aqui. A média ponderada, ela nada mais é de quando eu tenho duas informações, ou seja, eu tenho duas informações e uma depende totalmente da outra. Por exemplo, eu estou falando de notas da escola, tá? Dentro de uma série. Vamos supor que o português tenha peso 5, a matemática 7, a química 5 também. Então, para mim fazer a minha média, que eu vou passar no ano, por exemplo, a nota de matemática, não basta eu somar minha nota de matemática com a nota de português, com a nota de química. Por quê? Porque cada uma delas tem um peso diferente. Então, por isto que eu tenho que fazer esta multiplicação aqui. Tô falando de altura de árvores, por exemplo. Tô fazendo uma pesquisa e falando de altura de árvores. Então, eu vou pegar e a quantidade de árvores, ela vai estar diretamente relacionada com a altura das árvores. Então, quando eu tenho este tipo de situação, eu tenho que aplicar a média ponderada, tá? É uma multiplicação, por exemplo, o meu X aqui seria a minha nota e o meu P seria o peso. Eu falei há pouco de português, matemática e química. Português tinha peso 5, né? Então, aqui eu vou multiplicar minha nota por 5. Matemática tinha peso 7. Então, eu vou multiplicar a minha nota aqui por 7. E assim, quantas forem as informações que tiverem no problema, tá? Isso daqui eu vou calcular para fazer uma média da minha nota. Eu poderia também fazer a média
da turma, né? Então eu tenho que fazer individual de cada aluno e depois fazer a média da turma. Eu vou precisar da média ponderada. Não basta eu aplicar a média simples, a média aritmética, porque aqui uma coisa depende totalmente da outra. Elas não têm pesos iguais. Então, quando isso acontece, eu tenho que aplicar a média ponderada. Vamos para um exemplo bem prático, assim, para vocês entenderem bem o que isto significa, tá? Exemplo. No processo seletivo de certa instituição de ensino superior, a nota do Enem obtida pelo candidato tem peso 4 e a obtida no vestibular, peso 6. Se um candidato obter nota 70 no Enem e 50 no vestibular, qual será a sua média final? Vocês estão percebendo aqui que cada uma das situações, ela possui peso diferente. Então, no vestibular, que eu obtive uma nota baixa, o peso é 6, é maior. Então, como eu vou calcular a minha média final? Ou seja, a minha nota final? Quanto eu vou ter no final das contas, tirando 70 no Enem e 50 no vestibular? Então, eu vou aplicar a média ponderada, que é aquela que eu tenho a nota e o peso. Como eu faço? O meu X lá, que a formulazinha era assim, ó, lembram? X vezes P1 mais X2 vezes P2 e assim sucessivamente. Então, aqui eu vou botar, quem é o meu X aqui da questão? O meu X nada mais é do que a nota que eu tenho lá, que eu tirei no Enem, né? Minha nota final do Enem. O peso do Enem pelo candidato tem peso 4. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4. Vou somar. Qual é a minha outra nota que eu adquiri, ou que eu possuí, ou que eu tive? 50. Qual é o peso do vestibular? Peso 6. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 6. Daí, tudo isso aqui eu vou dividir por quanto? Por 2, porque eu estou fazendo 2 somatórios. Não, isso é a média normal. Aqui eu tenho que fazer um somatório. Cuidado, tá? Este erro não foi de propósito, tá? Cuidado, quando eu falo de média ponderada, eu não posso dividir pela quantidade que eu somei. Eu tenho que dividir pelo somatório dos meus pesos. Então, eu vou pegar 4 mais 6. Compreenderam? Então, quando é média simples, eu simplesmente dividiria por 2. Agora, como se trata de média ponderada, eu preciso fazer um somatório dos pesos, tá? Isso daqui é igual, daí eu vou fazer a multiplicação, 4 vezes 7, 28, 280, mais 5 vezes 6, 30, com mais aquele 0, 300. Isso aqui é dividido por 10. Aqui eu vou somar, 280 mais 300 dá 580. Daí eu vou dividir isso daqui por 10. Corta, né? Porque eu tô falando com o terceiro ano. 58 dividido por 1, 58. Esta vai ser a minha nota final, ok? Então, neste primeiro vídeo seria isso. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer só neste vídeo os dois tipos de média, a média normal, aritmética, e a ponderada. E no próximo vídeo eu vou falar de moda, mediana e frequência acumulada, também com exemplo. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Quem ainda não se inscreveu, que se inscreva e até lá!